Uma pessoa perguntou sobre os elementos sobrenaturais do budismo, porque ela sentiu que eu tenho uma tendência para desconversar ou falar complicado quando, segundo ela, era para eu entrar nesse assunto e ela acha que eu... Vamos ver o que eu posso falar mais sobre isso, porque eu já andei falando bastante sobre isso, né? Então, tem um vídeo aí sobre espírito no budismo, no qual eu já menciono a palavra sobrenatural, já dou uma explicação de por que a palavra sobrenatural não se aplica bem no budismo. Eu vou repetir isso aqui nesse vídeo. E tem um vídeo também sobre milagres, né? Sobre poderes mágicos e milagres. Tem esses dois vídeos eu vou botar na descrição. São sobre esse assunto um pouco, assim, né? Então, eu vou repetir um pouco as coisas que eu falei lá, mas, claro, sempre que tem alguma informação nova, alguma ideia nova, eu percebo que tem muita gente ocupada com essa questão, né? Então, assim, psicologicamente falando, tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que têm facilidade com essas noções... é que a palavra sobrenatural, ela realmente é ruim. Em um minuto eu vou entrar nessa questão, mas com essas questões mágicas... Então, tem algumas pessoas que têm fascínio e têm facilidade, têm interesse, elas gostam desses aspectos, querem ouvir falar sobre lamas voando, querem ouvir falar sobre, sei lá, multiplicação dos peixes e pães. Bom, se bem que isso é do cristianismo, mas... no hinduísmo e no budismo que tem de coisas fantásticas, fantástico, né? A palavra boa é coisas fantásticas, coisas fora do normal, assim. Então... Tem pessoas que adoram esse aspecto do budismo. Esse aspecto do budismo, ele é menos enfatizado. As pessoas dizem, mas isso aí não tem no Zen, isso aí não tem no Theravada, não tem outras formas. Isso é coisa do budismo tibetano. Não é inteiramente verdade, né? O budismo tibetano e o Vajrayana, o budismo indo-tibetano, né? O budismo que veio da Índia e foi para o Tibete, do norte da Índia, até o ano 1000, antes da invasão muçulmana, eles tinham uma ênfase maior nesse aspecto. Ou pelo menos a forma que se popularizou e que sobreviveu tinha uma ênfase em contar histórias fantásticas sobre professores, né? E é sempre um aspecto que aparece volta e meia quando a gente está falando de Mahayana indo-tibetano, Mahayana do norte, Mahayana chinês também um pouco. E é um pouco menos valorizado até pela doutrina no Theravada. Então, o Theravada, o Buda claramente ele diz que isso não deve ser enfatizado, né? Embora eles não neguem que isso exista, esses poderes mágicos existam, e eles não neguem que o Buda tivesse efeitos especiais. Eles só dizem que isso não é algo que concerne a prática, ou que não é algo tão interessante ou algo tão importante para a prática. E o Zen tem uma postura talvez um pouco até mais mal-humorada com relação a isso, assim. Embora também não seja algo que eles neguem. Eles são mais ainda fechados a isso como sendo algo que faz... Então, por exemplo, no Zen, o aspecto que vai ser frisado é o ordinário, né? O ordinário é extraordinário. Então, quando começa a falar de coisas extraordinárias, não, isso é coisa do ego, né? Se preocupar com essas coisas muito fantásticas, isso daí é coisa de... Então, o que é mágico mesmo é carregar água, é limpar a casa, limpar o banheiro, cozinhar. Isso daí né? É a mágica. Essa atitude, na verdade, ela não é incomum a outras formas de budismo, inclusive ao budismo tibetano. Então, quando as pessoas vão dizer assim, mas Pinheiro, tu tem esse estilo. Na verdade, esse estilo que eu tenho não é só porque eu sou assim, isso existe também no budismo tibetano. Então, muitos professores, a gente pensa, os mais recentes, a gente pensa, eles psicologizam os ensinamentos porque a plateia precisa, né? Então a plateia é mais cética, a plateia é mais crítica, mais ocidental, mais moderna, né? Então eles não vão querer ficar ouvindo sobre fantasma, ficar ouvindo sobre... Então os aspectos todos mágicos, eles são psicologizados. Daí a gente pensa, isso é uma adaptação, uma modernização. Mas não é bem assim, porque
Na história do Tibete, vai ouvir o Milarepa falando, vai ouvir outros lamas falando ao longo de toda a história do Tibete, sempre vai ter, não que seja negado o aspecto fantástico é importante, não é negado, mas sempre vai ter um elemento que vai dizer, os demônios são manifestações da mente, né? Então essa psicologização, ela sempre ocorreu no budismo. Então, algumas vezes se diz assim, se você opera sob o ponto de vista que você está sendo obsidiado, atacado por um demônio, então nós fazemos um exorcismo. Então a gente não discute com você se você está certo, se você está errado, se é manifestação da sua mente ou não é, a gente faz o que você precisa, né? Então, mas se você examinar, tudo deve ser visto como uma manifestação da mente, né? Então, agora, qual é a utilidade que tem essas histórias fantásticas assim? Uma coisa que eu já vi claramente, que eu até já mencionei no outro vídeo, que tem esses dois extremos. Então tem as pessoas que são, em inglês fala gullible, elas são ingênuas, elas são inocentes, ou elas acreditam em qualquer coisa, elas aceitam qualquer coisa, elas querem acreditar, né? Então elas estão atrás de uma coisa especial e elas vão encontrar no budismo uma coisa especial, fantástica, exótica, maravilhosa, assim. Então elas vão atrás e vão achar. E isso tem um obstáculo específico, porque isso é volúvel, isso daí a pessoa acha outra coisa brilhante, mas adiante ela vai atrás da outra coisa brilhante, então ela não tem compromisso. Então, tem vários problemas com essa atitude muito sem pensamento crítico, muito aberta a esse tipo de coisa, muito interessada nesse tipo de coisa, né? Isso tem esse problema. Daí o problema da dureza, do outro lado, é que a mente da pessoa ela está meio presa em certos padrões. Então é mais uma questão de rigidez mental e falta de flexibilidade mental. E o que eu percebo, isso é uma coisa que eu vi acontecer, é que os lamas testam um pouco a sua flexibilidade mental contando esse tipo de história. Então esse tipo de história é para causar devoção, algumas vezes, né? O lama tal fez tal coisa, daí tem um milagre, tem uma situação em que é uma coisa fantástica, mágica que ele fez, assim. Daí tem gente que fecha o rosto porque não quer ouvir coisa fantástica. Mesmo gente que já fez muita prática, assim. Então a pessoa tem um certo nó, assim, né? Então a capacidade de não ser bobo e não largar o pensamento crítico e mesmo assim conseguir considerar, apreciar, ter devoção, ter um aspecto emocional. Então esse jogo aí, isso daí gera a melhor receptividade assim, para os ensinamentos. Então os lamas eles vão vendo assim, onde é que a pessoa está de acordo com se a pessoa não está pisando nem aqui nem ali, assim, né? Esse é um caminho do meio, é um tema que tem por todo lado no Dharma, né? Então um dos aspectos do caminho do meio é não só acreditar e também não rejeitar muito, só assim, ter uma mente muito rígida, muito difícil de aceitar as coisas. Então, esse aspecto é o aspecto crucial e importante sobre essa questão. Aí, com relação à palavra sobrenatural, a pessoa usou a palavra sobrenatural, né? Então, e depois, num meio subsequente, ela falou sobre karma. Então, para ela, karma é um aspecto sobrenatural. Bom, karma no budismo é a definição do que é natural. Então não tem nada de sobrenatural em karma no budismo. Claro, se a pessoa tem um pensamento, né, fisicalista, se ela tem uma crença, se ela tem um dogma que o mundo é feito de causas e consequências materiais de acordo com o que é descrito pela física, o karma vai ser sobrenatural. Mas quando a gente usa a palavra natural, né, a palavra natural vem de physis, né, é o que vai redundar na palavra física, né? Então natural é o latim, physis é o grego, né? Então é o mundo natural, né? O mundo natural é isso que a ciência estuda. Então ciência natural era um dos nomes da ciência, né? No budismo, bom, natureza inclui a mente, natureza inclui karma, interdependência. Então, quando a gente faz, sei lá, quando um mestre budista do Vajrayana, ele faz o que para nós parece uma macumba, ele vai lá e faz
um desenhinho, e daí depois taca fogo e não sei o que. Ele faz ele está trabalhando sobre uma perspectiva de interdependência. E para ele, isso não é sobrenatural. Para nós parece, porque nós temos um dogma, um pensamento hegemônico, fisicalista, de que isso é sobrenatural. Então, mas a gente tem que entender a perspectiva do Dharma, a perspectiva do Vajrayana. Então, a perspectiva do Dharma, do Vajrayana, o mundo natural opera segundo karma, segundo interdependência. Isso é um mundo natural, não é sobrenatural. Né? Então, e o Dharma, ele não vai dizer que isso não é verificável, isso está além da ciência. Não, isso é verificável, isso está na ciência. Não foi verificado ainda, porque a ciência tem outro foco. Talvez não seja verificado, porque se não tiver interesse não vai ser verificado pelo arcabouço, pelo estilo atual de método científico e tal. Mas o Dharma não está dizendo assim, isso é inacessível. Esse tipo de coisa não é inacessível. Só não foi acessado pelo pensamento hegemônico. Mas é acessível, então é natural, é compreensível, é explicável. Então, se tem um aspecto que não é natural, que não é compreensível, bom, no budismo tem essa noção de onisciência do Buda, então o Buda entende todos os fenômenos. Então não tem nada no budismo, o que o Buda entende é natural. Agora, se tem aspectos que são extremamente ocultos ou difíceis de entender, ou que estão além da mente ordinária, bom, daí tem um monte de coisa que é, como é que se diz? Que é circunstancialmente difícil é possível, mas é extremamente difícil ou circunstancialmente difícil de entender. Então está inacessível contingentemente, e tem coisas que são inacessíveis absolutamente. Se você quer chamar essas coisas que são inacessíveis de investigação de sobrenatural, aí é uma escolha sua, né? Não é a escolha que eu faria, assim. Aliás, eu acho que essa palavra tem um problema, essa palavra sobrenatural. A palavra natureza, ela está agora enviesada, a palavra física está enviesada na física, né? A ciência natural é que investiga o mundo de acordo com o que a física, né, propõe. Tudo que existe, daí como é que se diz? Não é a conclusão explícita ou a conclusão que o cientista que entende de filosofia da ciência, o cientista que entende do que está fazendo vai falar. Ele não vai dizer assim, o que nós estudamos é só... tudo que existe é o que nós estudamos. Ele não vai dizer isso. Não vai poder dizer isso. Mas é o que nós popularmente entendemos. Então, é a nossa conclusão, assim. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Isso a gente entende. Ausência de evidência não é evidência de ausência de alguma coisa, de qualquer coisa. Mas, como nós... o que vai dizer assim, bom, não tem nenhuma evidência disso, então, né, renascimento. Nenhuma evidência sólida, científica, né? Então, não tem por que acreditar, né? Essa é a conclusão. Agora, renascimento não é visto como uma coisa sobrenatural no budismo. Não é visto uma coisa fora. Inclusive, essa coisa dos tulcos e tal, dá para desenhar, já só foi pensado isso, dá para desenhar experimento. Ninguém fez o experimento, dá para desenhar experimentos, dá para verificar. É verificável, né? Então, se alguém verificar um dia, vai ser verificado, vai ser colocado como ciência, né? Então, tem esse aspecto de que eu tenho minhas idiosincrasias, minhas peculiaridades, eu falo o que eu falo, né? Sem querer, eu não quero, mas eu acabo botando, se fala em inglês, put a spin no Dharma, né? Então eu tento falar de acordo com o que eu entendo dos meus professores, tento transformar o mínimo possível, mas claro, qualquer coisa que a pessoa vai falar, por isso mesmo, né, a pessoa não deve me considerar um professor, não deve me considerar algo, né, digno de confiança com relação ao que está sendo falado do Dharma aqui, ela deve investigar, de preferência com um professor qualificado. Então, né, é inevitável que alguma coisa da minha constituição altere o que eu estou falando aqui, né? Coloque nesse viés ou naquele viés. Eu, particularmente, acho que essa atitude que é aberta, mas ainda assim investigativa, ainda assim crítica, é a melhor, é o caminho, é o compromisso, é o comprometimento mais o melhor, assim, a melhor situação para ter uma abertura para os ensinamentos, né? Particularmente do budismo tibetano. Algumas pessoas, elas vão ter mais dificuldade com o renascimento, mais dificuldade com karma,
mas elas não vão poder negar, porque o Buda está lá nos sutras e tal, elas não vão poder dizer que é budista. Esse pessoal do Bachelor, isso daí cospe nisso, joga fora, taca fogo, não serve para nada. Budismo sem crenças, né? Isso é uma ideia absurda, assim. Não por, pela, até essa budismo sem crença, esse título tá com problema porque a questão aqui não é crença. Mas tudo bem, tá. Então esse pessoal não. Mas se a pessoa tem menos, não quer pensar tanto sobre karma ou sobre tem o Zen tem esses elementos lá na tradição textual, mas na prática não tem tanta ênfase em refletir sobre isso, não tem tanta ênfase em ensinar sobre isso, e falar sobre isso. Vai vez que outro se fala, mas não é o foco. Então, se a pessoa tem, né, um problema com a ideia de sobrenatural, acha que karma está ligado a isso e tal, tem essa tradição. Tem o Theravada também um pouco mais aberto, assim, e principalmente do jeito que é feito no Ocidente, né? Vamos cá entre nós, vamos dizer, né? Que na Ásia esses elementos estão muito mais presentes e na prática popular das pessoas está presente em todas as formas de budismo, no Theravada, no Zen, tudo tem isso daí. Aqui no Ocidente, né? As pessoas têm essas boas qualidades e, ao mesmo tempo, essas dificuldades, né? Então, elas têm um pensamento crítico que é bom e que é ruim ao mesmo tempo, e daí elas talvez tenham essa inclinação ou não tenham. Por outro lado, quem é muito entusiasmado com o que é fantástico e que gosta muito de história de zumbi e tal, algumas vezes, se a pessoa tem outras qualidades que levam ela a se comprometer com o budismo tibetano, isso rende, isso pode funcionar também. Isso não é totalmente negativo, né? Esse tipo de amor pelo que é exótico, assim. Então, até dá para trabalhar com isso, né? Por outro lado, algumas pessoas têm esse problema que a falta de critério é uma falta de critério. Então, elas não vão permanecer em nada, não vão levar nada a sério, não vão fazer prática nenhuma, né? Elas têm uma falta de critério mesmo, então, elas não consideram, o que é brilhante, elas vão atrás. Aí o Dharma vai ser um problema para a prática do Dharma, porque a pessoa não vai ter coesão, não vai ter coerência, não vai conseguir se manter na prática, assim por diante, né? Então, caminho do meio, novamente, né? Eu, particularmente, né, como eu estava dizendo, eu tento não botar... Na verdade, o que eu falo, muitas vezes, é o que vem de um professor que eu admiro muito, que é o Dzongchen Tshentse Rinpoche, e não só dele, do Trungpa Rinpoche, e não só dele, dos professores que eu conheci pessoalmente, de quem eu vi ensinamento. E eles... eu não vou dizer que eu transformo tanto a mensagem deles, assim, com relação a isso em particular. Eu acho que isso é bem assim que se fala no budismo. O budismo sempre tenta ser racional, né? Sempre tenta explicar as coisas da forma que vai ser entendido. Entende que tem um elemento que vai além do que pode ser entendido e é importante e é algo que vai ter presença na prática da pessoa e assim por diante. Mas aí quando a pessoa usa, né, essa mesma pessoa, ela usou a palavra místico, sobrenatural, cuidado, místico, sobrenatural. Essas palavras, elas estão ligadas a esses preconceitos e estão ligadas também a esses apegos, né, que as pessoas têm. Então, eu acho que a palavra místico é muito difícil de usar no budismo, pela conotação popular que ela tem, mas também pela conotação técnica que ela tem. Então, nenhuma forma de budismo, eu não vejo os professores usando a palavra mystic, porque até já é pejorativo, assim, na nossa cultura, de forma geral. Muito menos sobrenatural. Sobrenatural, então, não existe professor budista que use a palavra sobrenatural. Né? Eles não vão dizer assim, o mestre voou e isso é sobrenatural. Eles vão dizer que isso é um Siddhi. Um Siddhi é um poder mágico. Soa sobrenatural, soa sobrenatural. Tem uma explicação causal? Pode ter, pode não ter, mas não é o ponto, entende? Tipo, a gente não está em contraposição com algo com uma teoria natural. Isso não é um problema. Nós não somos grego, gente. Larga esse negócio. Nós não viemos dessa cultura grega aí. E nós, como cultura pós-moderna também, nós já desafiamos e reiteramos e desafiamos de novo e reiteramos essas ideias do arcabouço hegemônico do Ocidente, que
há um frescor quando entra as ideias do Dharma, assim, né? Então a pessoa deve refletir sobre isso, assim. Não deve, não deve achar que, né, eu acho que a pessoa achou que eu estava desculpando aspectos do budismo e tal, porque eu estava tentando dar uma explicada, ou tentando dar uma racionalizada no que é feito e tal. Mas é assim que eu vi os meus professores fazendo. E eu não creio que eles estão fazendo isso apenas para agradar ou para se coadunar às necessidades de uma plateia, né? Eu acho que isso tem uma tradição disso no Tibete, tem uma tradição disso, particularmente no Theravada, no Zen, de desafiar isso e de colocar isso no seu lugar. E também tem um teste da nossa flexibilidade, até onde a gente vai, assim. Então, é interessante refletir sobre isso. Eu já falei sobre isso, como disse, em 2 vídeos. Talvez a pessoa não tenha assistido, mas eu acho que eu falei alguma coisa nova aqui. Eu acho que tem para todo mundo, assim, quem se interessa, mas tem que ter coisa, se tu te interessa muito por coisas mágicas, daí tu tem que ver se tu está sendo coerente, se tu está sendo coeso, se tu está sendo, né, se tu é capaz de te comprometer, se tu não está apenas só sendo sem critério e está indo atrás de qualquer coisa, que é muito fácil. E por outro lado, se a pessoa acha muito difícil o renascimento, acha uma mente muito rígida, muito pouco flexível, não chega a refletir sobre os problemas que o pensamento hegemônico tem, que é o fisicalismo, o materialismo, não chega a refletir sobre esses problemas. Então, outro aspecto, assim, às vezes até acontece assim das pessoas verem um pouco as nossas práticas e elas pedirem pra gente rezar para as circunstâncias da vida delas, né? E isso também não é visto no budismo como algo sobrenatural. Também, quando as pessoas pedem para eu rezar por elas, eu tento lembrar delas durante a prática, mas eu não sei qual é o grau, né? Eu espero que tenha algum benefício, eu espero que a minha prática tenha algum grau de eficácia, mas eu não tenho certeza nenhuma. E também depende muito do karma da pessoa, se a pessoa vai poder ser ajudada por um método desses ou não, né? Então, no fringir dos ovos, assim, o que nós estamos tentando é depurar nossa motivação, depurar o que a gente está buscando com a prática, né? E também, quando a pessoa pede uma coisa dessas, no mínimo ela gera uma interdependência, porque ela faz o pedido, e daí, claro, a pessoa se eu não rezar pela pessoa, se eu não fizer prática pela pessoa, ia ser uma falta minha, né? Então eu tenho que fazer prática. E o que ela vai obter disso ou não interessa tanto quanto a interdependência que ela está gerando com a prática, né? Então, noutra vida, ela vai se conectar com o Dharma e obter os benefícios do Dharma, que não são poucos, né? Mas que também não são compreensíveis da nossa perspectiva autocentrada. Quando a gente está na perspectiva autocentrada que a gente quer resolver os nossos perrengues, né? Aí a gente não consegue entender os benefícios do Dharma. E o Vajrayana é o caminho que tem maior flexibilidade com ajudar as pessoas nos perrengues, assim, porque o Vajrayana compreende exatamente essa interdependência entre relativo e absoluto. Então eu espero nunca estar colocando muito da minha personalidade nessas explicações e eu estar sendo cada vez mais preciso com relação aos ensinamentos do Buda e dos meus professores e sem botar nenhum spin nisso, sem botar nenhuma... eu não sei nem como traduzir muito bem isso, como botar dar um viés, um foco assim, para a modernidade ou que esteja de acordo com o que eu penso, nada disso. Espero que não. E ademais, então a gente fica com essa reflexão de que os extremos são ruins, nem acreditar, nem pensar em sobrenatural e místico, nem ficar fascinado pelo fantástico, nem parar de examinar, parar de usar a cabeça, parar de dizer assim, isso daqui é misterioso mesmo, esquece. Não precisa isso. Também não se prender muito à racionalidade, se prender muito à explicação, mente crítica demais, exagerada. É importante estar presente, mas é importante não ser o único fator determinante, o único fator final.
né? Experiência é mais forte do que... Então a pessoa vai fazer prática. Você precisa chegar a conclusões, fazer prática e ter uma mente flexível. Essa é basicamente a ideia, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira coragem canção banda de amalu jingwene jerezi wante jinjazo eza peka jabadu tenjo chi om so chi jamen chebene jana sawa kuncha tu je zetare ba me jondo to de rumoni jogeza zo datu tenjo chi chime konye pya masamba wa sa sona jante seno pa igar juwan shu ki tropiko ko se jin se zinda shin shu jingme tu jutu panangi wan chato no to pantenor buyen ne ko pa molo ra sam ne londo de le datu tenjo chi peme jason peme rezo je peme dan la je ko se so wan pema choje drama de so jindo ni peme lonje do chi pende juwan ne jembo de ba yore ne pa dan de ba zin be je bonan ko se jasen tenjo do sun san je go rin po shen gon do kun da de wa je bo ja ba che ko sa do da pa sa so ade so jin je lab do so shin na sang we ba je jo wa dan san ba lon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho